Olá pessoal, 48 horas de ausência, 48 horas sem vídeos, 48 horas de suspensão do Instagram que não terminou e não sabemos o motivo, ninguém nos conta o motivo de estarmos suspensos. Mas, esquecendo isso, vamos tentar fazer um resumo desses 3 dias que não estivemos por aqui, tá? Começando pelo Brasil, acho que vale um destaque muito especial pela atuação do Brasil. Na minha opinião, foi uma atuação muito segura, muito consistente, muito equilibrada de um time que vem para ser campeão do mundo. Eu acho que se eu pudesse dar 7, 8 estrelas depois dessa atuação do Brasil, eu daria. Porque assim, e até me surpreendeu que eu vi muita gente falando que o Brasil foi bem, mas não tão bem. Achei que foi muito bem frente ao adversário que a gente jogou, tá? Que eu acho que a Sérvia se classifica nesse grupo e pode complicar a vida de Portugal, que já não foi tão bem no início, apesar de ganhar de Gana, tá? Vamos lá. De trade, nesses jogos, eu acho que o que foi mais interessante aqui, gente, quem fez isso foi esse Back Brasil no segundo tempo, tá? Eu entrei em várias vezes Back Brasil, fiquei 3 vezes exposto no primeiro tempo, com prejuízo aí que chegou a 6%, mercado respeitando demais o Brasil. Agora, no segundo tempo, foi um negócio absurdo o quanto o mercado respeitou a seleção brasileira. Eu entrei aí a 1,83 e eu não marquei os minutos, mas eu procuro para vocês. A odd não subia por nada, ela ia para 1,88, 1,89, 1,90, blau, descia de novo, 1,84, 1,85, 1,80. A Sérvia não atacava, tá? E aí eu peguei esse gol a 1,83, mas não quis esperar. A Sérvia resolveu mostrar alguma coisa. Jogo difícil, jogo complicado, o Beck já estava bem legal ali, eu fechei ele a 1,15 logo depois, tá? Foi o que eu fiz aí de mais interessante, esses prejuizinhos. Aí vieram, já a partir do sábado, da sexta-feira, as primeiras rodadas dos outros grupos, né? No grupo A, nós tivemos Senegal fazendo uma boa partida, ganhando o Catar de 3-1, e Holanda e Equador empatando em 1-1. Aqui é interessante porque Senegal vai pegar Equador e vai ser ali, a Holanda deve ganhar do Catar, deve buscar esses 7 pontos, e Equador e Senegal vão fazer o jogo decidindo a segunda vaga, tá? Segunda vaga que o Equador jogando pelo empate, o Equador pelo futebol que mostrou, principalmente no jogo contra a Holanda, mostrou contra o Catar, mas contra o Catar é fácil mostrar, tá? Agora o Equador se coloca, na minha concepção, como favorito a garantir a segunda vaga nesse grupo, tá? Tivemos a segunda rodada do grupo 2, grupo maluco, né? Grupo maluco, onde a Inglaterra amarrou um 0-0 com os Estados Unidos. E esse jogo acho que foi um dos jogos que eu fechei em prejuízo, tá, gente? Porque me enganou 2 vezes, me enganou num over limite no primeiro tempo e me enganou num over acima no segundo tempo. Então eu tomei 2 prejuízos. Só que nos 2 eu saí. No primeiro tempo eu entrei aos 29 minutos, numa odd de 2,72 e saí aos 39 numa odd de 5,20, tendo um prejuízo dentro da minha gestão de stake de 25%. E no segundo tempo eu fiquei mais no over 1,5, entrei a 3,75 com 61 minutos e acabei saindo lá em cima, 9,40 com 76, porque o padrão acendia e apagava, acendia e apagava. Tá? Uma Inglaterra que não foi a Inglaterra que jogou contra o Irã. Por isso que eu destaco muito a estreia brasileira. O Brasil estreou contra uma Sérvia, não estreou contra o Irã. Tá? Então um empate que surpreendeu, uma Inglaterra que não foi a mesma Inglaterra que foi contra o Irã, e os Estados Unidos, para mim, aí nesse grupo com 2 pontos, a Inglaterra agora pega País de Gales, não deve ter problema, a Inglaterra só cai fora se perder, não vai perder, eu acho que a Inglaterra ganha de País de Gales, e eu acho que os Estados Unidos, pelo futebol que tem jogado, vão passar pelo Irã, tá? E é muito interessante aqui, hoje eu acho que o México desvirtuou um pouco, a gente falar um pouquinho dessa CONCACAF, né? Que teve Canadá e Estados Unidos, Canadá em primeiro, Estados Unidos em segundo, México em terceiro, e quando eles jogavam entre eles, os jogos eram um pouco ali meio sem muita técnica, que eles não chegam a ser jogadores altamente técnicos, mas você tem um meio de campo ali nos Estados Unidos, com aquele Adas, com Mensah e com McKinney, mas muito bom, tá? Tá jogando muita bola. Lógico que não vai tão longe assim, mas, por exemplo, esses Estados Unidos em segundo, pegando a Holanda que jogou contra o Equador, não sei não, tá? Eu acho que essa Copa
vai mostrar, tá guardando mais zebras aí pra gente, tá? Gostei muito dos Estados Unidos contra a Inglaterra e eu vim aqui criticar os Estados Unidos no resumo do grupo B, certo? Vamos aos jogos de hoje, tá? Grupo C e grupo D, para finalizar aí um vídeo mais fazendo um resumão de tudo. E amanhã a gente vem próximo vídeo a gente já fala dos grupos de amanhã. Hoje nós tivemos logo cedo Austrália e Tunísia, meu Deus, né? Austrália e Tunísia, o jogo ruim de doer. E eu ainda fiz alguma coisa aqui que eu nem sei o que eu fiz. Eu fiz um Lei Tunísia, tá? Um Lei Tunísia dos 10 aos 18 minutos. E acho que o gol saiu aos 19, gente. Isso aí dá uma raiva na gente, mas tá tudo bem, tá? Faz parte. Eu ganhei nesse Lei Tunísia, a odd passou de 2,58 para 2,76. Ganhei aí 4%. Saiu o gol, a odd foi lá para sei lá onde. Tá? E assim, se a gente for olhar aqui, eu vou até olhar isso para vocês, porque isso é trade também, tá? E isso dá um nervoso que eu vou contar para vocês. Ó, eu fiquei dos 10 aos 18, o gol saiu aos 22. Tá? Eu fiquei 8 minutos ali, aí a Tunísia resolveu vir uma vez, eu fiquei meio assim, a Tunísia veio outra vez, eu falei, opa, não vou garantir que a Austrália vai segurar alguém, né? E foi dito e feito. 4 minutos depois, a Austrália vai lá, faz gol. E se eu tivesse nesse lei, teria dado um lucro interessante. Tá tudo bem, faz parte do trade, tá? Mas jogo sofrível, jogo até emocionante, mas só emocionante, porque técnica nenhuma das duas tem. Para continuar dentro desse grupo, não falando do próximo jogo, tivemos França e Dinamarca, aí um jogaço, tá? Aí um jogo sensacional. Acabei pegando esse over acima a 3,70 aos 60 minutos. O gol saiu logo depois, aí é bom demais, tá? Do mesmo jeito que a gente perdeu um logo depois, a gente pegou um logo depois. Jogo de alto nível. Essa Dinamarca se atrapalhou muito com a marcação e com a força física da Tunísia. Mas eu acredito que na última rodada a França, mesmo classificada, não vai perder da Tunísia. E tudo indica que a Dinamarca ganhe da Austrália, se classificando França em primeiro e Dinamarca em segundo, tá? E aí depois é ver o chaveamento para ver o que acontece. E o outro grupo que tivemos, o grupo da Argentina, tá? Primeiro Polônia e Arábia. A Polônia conseguiu com muita dificuldade ganhar desse time surpreendente da Arábia, ou do Al Hilal, como a gente vem chamando. E a gente criticou também no nosso guia, porque não esperava muito desse time jogando com grandes seleções. Mas se a gente for parar para ver o Al Hilal contra o Flamengo, foi um belo Al Hilal. E são 9 jogadores do Al Hilal. E a Polônia levou sorte que o lateral esquerdo se lesionou feio, né? Teve que fazer até uma cirurgia. E era jogador do Al Hilal. Então essa Arábia surpreende. E assim, fica um grupo complicado. O Lewandowski fez o gol dele. Deram o gol dele de graça, depois ele perdeu um que eu tava fribetado naquele over. Não pode fazer isso, né, Lewandowski? Tem que fazer o gol. Tudo bem que ia ser um gol lindo, mas podia ser feio. Mas tava fribetado, não perdemos nada. E depois, logo o último jogo do dia veio a Argentina. A Argentina que no primeiro tempo. Eu acho que o primeiro tempo da Argentina, tirando o Messi, e acho que o Di Maria que procurou bola em alguns momentos, o primeiro tempo da Argentina foi comparado a um primeiro tempo de Austrália, Costa Rica demais, né? Austrália, Irã, quando joga bem. A Argentina foi muito mal no primeiro tempo. Nitidamente teve uma conversa no vestiário, tá? Mudança de postura, mas acho que o time melhora muito quando traz uns jogadores que são mais habilidosos. Eu acho que naquele meio de campo, a Argentina, todo mundo tá falando assim, gente. O que aconteceu com a Argentina? A Argentina que tinha um time invicto a 36 partidas, jogando um futebol bonito, me joga mal contra a Arábia, tirando o primeiro tempo que eu acho que ela jogou bem, no segundo tempo que foi mal, chegou, mas toda desorganizada, depois foi um primeiro tempo que teve no México. Eu falei, acabou a Argentina, tá? Acabou a Argentina já vai para casa e não tem mais jeito. No segundo tempo, algumas mudanças. Eu acho que ali, entre os dois laterais, tem dúvidas. Eu ainda gosto do Christian Romero, achei que sacar ele foi, mas tudo bem, deu certo com o Lisandro, vai com o Lisandro. Eu acho que ali falta um nome, eu falei naquele dia, e no dia quando a gente faz o resumo do grupo C, eu falo que a peça no lugar do Lo Celso chama Enzo Fernandes. E hoje ele entrou, jogou, provou que aquele gol que deve ser, na minha opinião, até agora o segundo gol mais bonito da Copa, tá? Então, Scaloni,
Enzo Fernandes tem que estar nesse seu meio de campo, tá? Você não tem mais o Lo Celso, mas Enzo Fernandes tem que estar lá. E se você tivesse assistindo os nossos vídeos, eu já falei isso lá atrás, antes da Copa começar. No lugar do Lo Celso é Enzo Fernandes. A Argentina ganha, eu acho que é uma Argentina que reaparece para a Copa. É uma Argentina que, se ganhar da Polônia, fica em primeiro no grupo. Vamos ver. Eu já dei 6 estrelas uma vez para a Argentina e eu quero esperar mais para frente. A Argentina e Polônia vai ser um grande jogo. E lembrando, uma das duas deve ficar para o meio do caminho, mas a Argentina pode, caso empate com a Polônia, isso a gente vai discutir depois, e o México ganhe, o México tem que ganhar por uma diferença de 3 gols da Arábia Saudita. Aquele time da Arábia Saudita, se não vier para cima no desespero, não toma 3 gols de diferença. Então a Argentina pode, com um empate, chegar a 4 pontos. Hoje, a Argentina tem 3 gols marcados e 2 sofridos, ou seja, 1 de saldo. E o México tem 0 marcados e 2 sofridos, menos 2 de saldo. Se o México mete 2-0 na Arábia lá e a Argentina empata, classifica a Argentina, tá? Então a Argentina pode se classificar em segundo com um empate. E aí sairia da chave do Brasil. A Argentina voltou hoje de alguma maneira, tá? Hoje os investimentos que foram feitos dentro do trade. Austrália e Tunísia, eu falei que eu fiz um lei Tunísia, corajoso demais, tá? Na Polônia e na Arábia eu fiz um over 0,5, over limite HT, que bateu, eu entrei aos 30 minutos com uma odd boa de 2,72. E depois eu fiz um over 2,5, que seria o over acima aos 65 minutos. Free BT isso aos 82, com uma odd de 2,58, tá? Logo depois do segundo gol da Polônia. Só que a Polônia não quis jogar, tá? A Polônia não queria jogar. O certo, na minha opinião, teria sido até fechar esse investimento, tá? Então eu estava free betado. A free bet, como a maioria sabe, quem não sabe a gente vai falar sobre isso ainda. A free bet me fazia ter um prejuízo nenhum. Eu tirei o meu dinheiro e deixei lá uma free bet, tá? Mas saí com esse daí com 0%. No jogo da França e da Dinamarca, também um over acima, 1,5, tá? Com entrada, na minha opinião, uma entrada aqui alta. O jogo não era para isso, tá? Eu peguei uma odd aqui, até que não é, 3,70 aos 60 minutos, estava bom, tá? Logo depois sai um gol, eu free beto e fecho aí com bom lucro. E na Argentina, gente, eu consegui fazer pouca coisa, um jogo difícil.